Fala galera do terceirão, beleza? Professor Diego aqui e nós vamos fazer hoje a revisão da nossa avaliação de história, certo? Na última semana vocês já receberam as notas no Google Sala de Aula, receberam um e-mail e também receberam o feedback das avaliações de vocês. Hoje a gente vai fazer então a correção e a revisão desse conteúdo para depois a gente poder fazer a nossa recuperação, certo? Eu vou usar o mesmo formulário que eu utilizei para fazer a avaliação com vocês. Então a gente vai resolver questão por questão novamente usando o formulário que vocês já conhecem. Vocês podem depois fazer a correção também pelo mesmo formulário. Você já tem acesso a ele de novo, só não tem como responder novamente, né? Mas vocês têm acesso a esse formulário de novo, então podem fazer a correção e acompanhar por ele também, ok? Então vamos lá. A gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai ir questão por questão, analisar uma por uma, né? A questão número 1 diz o seguinte: observe a imagem a seguir. A gente tem uma imagem, basicamente uma gangorra, né, em que alterna-se ali São Paulo e Minas Gerais. A gente tem um coronel representando São Paulo, um coronel representando Minas Gerais. Isso já dá para a gente um certo panorama para pensar a questão número 1. E aí ela diz o seguinte: sobre o período da história do Brasil denominado República Velha, a partir da imagem, leia e analise e julgue as proposições abaixo. Então vamos lá. A proposição número 1, a gente vai verificar se ela é verdadeira ou falsa, né? A número 1. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões de interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava o seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que apoiava. Bom, a própria imagem já traz para nós a figura dos coronéis ali representada, mesmo que é apenas de 2 estados, mas apresentava ali a figura do coronel, e a gente sabe que os coronéis eles utilizavam, né, do poder econômico ou da violência para garantir os chamados currais eleitorais, né, o grupo de apoio político e um grupo de eleitores que estava submetido à sua vontade. Então essa questão é verdadeira, número 1 é verdadeira. A afirmação 2. O período que vai de 1989 a 1930 é conhecido como a República Velha. Este período da história do Brasil é marcado pelo domínio político das elites agrárias, paulistas e gaúchas. Onde é que está o erro nessa questão aqui? Né? A gente sabe que o primeiro período da República no Brasil, de 1889 até 1930, é chamado de República Velha, até aí a informação está correta. A questão é que o domínio político não foi das elites paulistas e gaúchas, e sim das elites paulistas e mineiras. Se a gente retornar rapidinho aqui na imagem, a gente vai perceber que a gente já tem essa indicação, né? A elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais. Então, essa questão 2 está errada. O erro está justamente ali, na ideia de ter a elite gaúcha. Não é a elite gaúcha, é a elite mineira, a elite paulista e a elite mineira, ok? E o item 3 diz o seguinte: a República Velha foi marcada pelo governo de presidentes civis ligados à cultura da cana-de-açúcar. Bom, outra coisa que a gente também já discutiu bastante é que predominava nesse período a chamada política do café com leite, em que revezavam-se no poder os membros da oligarquia, né, os fazendeiros de São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil, e de Minas Gerais, que era a maior produtora de leite e derivados. Então a gente vai ter aí a elite agrária vinculada à cultura do café e à criação de animais, não à cana-de-açúcar. Isso ainda, cana-de-açúcar a gente vai estar falando do período colonial brasileiro, essencialmente. Tá? Então a questão aí está equivocada, porque a elite agrária do Brasil, nesse momento, é uma elite cafeeira, tá? Uma elite vinculada à produção do café e também à pecuária, ok? Então a questão 3 é falsa. Questão 2. Com base no que estudamos em sala de aula, associe corretamente as colunas e linhas a seguir, indicando quais as principais características dos movimentos e revoltas sociais ocorridos na Primeira República no Brasil correspondem às características descritas. Então a gente vai basicamente dar o nome aos bois, né? Dizer aquela característica que está ali é de qual revolta ou de qual movimento social que ocorreu durante a Primeira República no Brasil. A gente vai analisar cada uma das características que está colocada ali para a gente, né? A primeira é do seguinte: foi uma revolta ocorrida no Rio de Janeiro em função dos maus tratos e castigos físicos na Marinha. A revolta que acontece no Rio de Janeiro em função dos castigos físicos, dos maus tratos que ocorriam dentro da Marinha, foi chamada de revolta da chibata, justamente uma referência à chibata que era utilizada como um dos castigos físicos, né? Então, revolta da chibata.
A próxima questão diz o seguinte: movimento envolvendo disputas de empresas estrangeiras e camponeses e discordância a respeito da fronteira entre Paraná e Santa Catarina. A gente tem um movimento que acontece entre Paraná e Santa Catarina. Esse movimento se chama contestado, e a gente deveria assinalar lá na coluna do contestado, né, que basicamente a disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná. A questão essencial aqui é que o nome contestado vem da disputa de uma região contestada entre o Paraná e Santa Catarina, mas o conflito em si não aconteceu diretamente entre o Paraná e Santa Catarina, mas sim entre sertanejos, pessoas que viviam naquela região, e uma empresa norte-americana que estava instalando uma estrada de ferro que passaria pelaquela região e acabava desapropriando muitos dos sertanejos. E o governo brasileiro apoiou a empresa, né? Estava ao lado da estrada de ferro, e muitos dos sertanejos acabaram perdendo suas terras e organizaram um movimento contra a empresa. Então, ele acontece nas terras contestadas, por isso recebe o nome de contestado. Terras contestadas pelo Paraná e por Santa Catarina, mas ele não é um movimento que tem origem na contestação das terras, desde Santa Catarina e do Paraná, dos limites. Ele tem origem na desapropriação de terra dos sertanejos por parte da empresa Brazil Railway Company, uma empresa norte-americana que estava construindo uma estrada de ferro naquela região, ok? Para a próxima questão, então, revolta ocorrida no Rio de Janeiro, tendo como motivo central a política sanitarista de Oswaldo Cruz. Que política sanitarista? A política de vacinação obrigatória contra a varíola. As pessoas eram obrigadas a se vacinar, né, contra a epidemia de varíola que estava começando a assolar o Brasil nesse período. Essencialmente, a gente tem que pensar aqui que não foi só a vacina que foi o problema. Tá? A gente tem informação dos cortiços anteriormente no Rio de Janeiro, o problema da criação das favelas, que a gente vai chamar de favelização, o processo de favelização do Rio de Janeiro, também acontece nesse momento. Boa parte da população pobre foi retirada do centro do Rio, e aí ela acabou se estabelecendo na região dos morros, que vai ser então a região que a gente vai conhecer como as favelas depois, né? O processo de favelização se dá aí. Então já tem todo um problema social instalado no Rio de Janeiro. Quando já tem todo esse problema social instalado pela ideia de tentar limpar e branquear a capital do Brasil, Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, né, e aí se queria uma capital parecida com Paris, então queria embelezar o Rio de Janeiro, tirar os cortiços do centro, mandar o povo pobre para os morros e queriam branquear o centro da cidade para tentar parecer tudo bonito. E nesse mesmo contexto acabaram trazendo a ideia da vacina obrigatória. Isso acabou gerando uma revolta no Rio de Janeiro, conhecida como a Revolta da Vacina, que teve como ponto alto a luta contra a vacinação obrigatória, mas ela tem um pano de fundo muito maior que isso. Então essa revolta, relacionada à política sanitarista de Oswaldo Cruz, é chamada de Revolta da Vacina. A próxima revolta que a gente tem ali, o próximo movimento, que está descrito aqui, é o seguinte: liderado pelo padre Cícero, foi a tentativa de reconduzir a família Scioli no poder no Ceará. Essa revolta é a revolta de Juazeiro, no Ceará. Né? Basicamente é uma tentativa do padre Cícero de interferir na política dos governadores estabelecida na época e queria trazer de volta a família Scioli para o governo do estado do Ceará, uma família extremamente influente. Foi uma revolta que teve apoio popular, mas não foi uma revolta com interesse popular. Essa é a grande questão, porque havia um apoio popular por conta do carisma do padre Cícero, que conseguia mobilizar muita gente. No entanto, os interesses eram interesses particulares da família Scioli. Tá? A próxima questão diz o seguinte: foi um movimento messiânico no interior da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Essa questão aqui está se referindo, esse item, essa característica está se referindo ao Arraial de Canudos, né? Então a gente está falando aí da Revolta de Canudos, que foi uma revolta ocorrida no interior da Bahia, liderada então pelo Antônio Conselheiro. O Arraial de Canudos foi uma comunidade formada no interior da Bahia que chegou a ter cerca de 5 mil habitantes e conseguiu formar uma economia consideravelmente próspera para a época, mas acabou sendo exterminada pelas tropas brasileiras. Tá? E o último é um movimento um pouco mais amplo chamado banditismo social, que ocorreu em quase todo o Nordeste brasileiro. Os cangaceiros mais conhecidos foram o Corisco e o Lampião, os líderes do movimento chamado Cangaço. Um movimento, uma espécie de Robin Hood do sertão.
tiravam dos ricos para dar para os pobres, né? Redistribuir as riquezas. Aos olhos da lei eram vistos como os fora da lei, no entanto, aos olhos da população mais pobre eram vistos como heróis. Tá? Os cangaceiros foram todos exterminados pelos jagunços dos coronéis. Tá? A gente não houve um fruto muito produtivo do movimento chamado cangaço. Né? Embora tenha um vínculo social muito forte, embora tenha havido um apoio de certa parte da população, também havia muita gente que tinha medo dos cangaceiros, né? A forma violenta como agiam fez com que muita gente também não os apoiasse, embora, como eu falei para vocês, a população mais pobre via os cangaceiros como heróis, porque eles traziam comida, né? Coisa que para muitos faltava no Nordeste brasileiro nesse período. Tá? A questão 3, sobre coronelismo. Ela afirma o seguinte: o coronelismo foi uma peça importante da perversa engrenagem que impedia a representatividade política da maioria da população, principalmente a parcela da sociedade mais carente. Podemos definir o coronelismo como? Então, o que é coronelismo? Vamos tentar analisar questão por questão para a gente poder classificar direitinho isso. A questão é a seguinte: foi um sistema de poder cujo grupo político que alternava-se no poder federal como forma de garantir a manutenção dos privilégios dos seus respectivos estados. Bom, isso não é o coronelismo. Essa definição ficaria mais próxima à política dos governadores, não ao coronelismo. Questão B. Sistema de poder que consistia na troca de favores entre o poder estadual e o municipal a fim de garantir seus interesses políticos, utilizando práticas fraudulentas para vencer as eleições. Aqui a gente também tem uma característica da política dos governadores. Embora tenha a ideia também das fraudes nas eleições que fazia parte da política do coronelismo, essa troca de favores com o governo estadual ela está muito mais vinculada à política dos governadores do que a característica que a gente vai chamar de coronelismo propriamente dita. Tá? Questão C. Sistema de poder no qual o coronel era uma peça secundária e sua participação era ofuscada pela comissão de verificação, pois na prática era esta quem declarava os candidatos eleitos. Bom, gente, questão totalmente equivocada, né? O coronel no coronelismo era secundário. O coronel era a peça principal na política do coronelismo e quem declarava eleito era a comissão de verificação a mando do coronel. Ou seja, quem escolhia a comissão de verificação, quem controlava a comissão de verificação eleitoral era o coronel. Então, a questão C está totalmente equivocada. Questão D. Sistema de poder baseado no coronel, que era um líder político local, grande proprietário de terras, que usava jagunços, capangas, como queiram chamar, para formar os currais eleitorais, o grupo de eleitores que eram intimidados através de algumas práticas violentas. Então, através de práticas de intimidação do eleitor, como está a questão D. A resposta correta é a letra D. Era um político local que usava do jagunço, usava da violência para manter um curral eleitoral, ou seja, um grupo de eleitores que estava sob seu domínio e garantia o seu poder. Tá? A questão E, ela diz o seguinte: é um sistema de poder político que arregimentava grande número de seguidores a partir de suas pregações religiosas, que convenciam os mais pobres a se submeterem ao seu controle. A grande questão aqui é a questão religiosa, que não tem nada a ver com o coronelismo. Então, professor, a igreja não apoiava alguns coronéis? Não foi isso que eu disse, né? Eu disse que a questão religiosa não era a essência do coronelismo. É óbvio que em vários locais os coronéis estavam lado a lado da igreja. Eram dois projetos de poder dentro da mesma região. Só que a figura do coronel necessariamente não precisava da questão religiosa para existir. A figura do coronel tem a ver com poder econômico e poder militar. Um poder militar que a gente não está falando de um poder militar de Estado. Nós estamos falando dos capangas, dos jagunços, da milícia que era organizada pelo coronel para controlar o curral eleitoral. Tá? Vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: a Primeira República, ou República Velha, foi um período da história política do Brasil que se caracterizou pelo afastamento do ideal da República. O que deveria ser um governo para todos, na prática, era um governo de poucos. Sobre os fatos com os quais podemos caracterizar a Primeira República estão. Então, a gente vai avaliar aqui quais fatos são características da Primeira República. E a gente já está dando a
questão praticamente de graça quando a gente diz para vocês que era um governo na prática de poucos, então nem todo mundo participava. Isso já está aí indicando boa parte das questões que a gente tem nessa avaliação. Vamos ver se essas afirmações são falsas ou verdadeiras, então. A afirmação número 1. Com o voto do cabresto, os coronéis dominavam as clientelas rurais e manipulavam as eleições. Beleza, verdadeiro. Usando a intimidação, usando a força, obrigavam a votar no candidato que queria, então eles conseguiam manipular as eleições e controlar a clientela rural, ou seja, controlar as pessoas que viviam na área rural. Questão 2, afirmação 2, a política dos governadores consagrava a troca de apoio entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mantendo o mesmo grupo político no poder. Então, a política dos governadores era um toma lá da cá, uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual para tentar manter o mesmo grupo político no poder. E isso é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira. Próxima afirmação. A política do café com leite foi o domínio da sucessão presidencial dos grandes fazendeiros de Minas Gerais e de São Paulo, principalmente os representantes dos cafeicultores paulistas, alternando-se na presidência da República. Política do café com leite, revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Alternância de mandatos entre mineiros e paulistas, tentando manter o mesmo grupo político no poder. Então a questão 3 está correta também. Tá? Questão 4. As fraudes eleitorais eram exceção e não regra neste período, devido ao rigoroso trabalho de fiscalização do processo eleitoral efetuado pela comissão de verificação. Nada a ver com Bala House, né, galera? Primeiro, fraude era regra, não era exceção. A gente falou bastante da questão de eleitores fantasmas votando, a gente falou também da questão de pessoas que eram obrigadas a ir votar, né? A cédula era de papel, às vezes se colocava mais de uma cédula para a mesma pessoa, então a fraude era a regra, a fraude não era exceção, tinha mais fraude do que eleição de verdade. E a comissão de verificação, ela estava a serviço do coronel, então ela podia às vezes invalidar um resultado que tenha sido legítimo somente por conta dos interesses do coronel. Então a questão 4 está errada, ela é falsa. Tá? Continuando a nossa atividade, a questão 5, ela vai então trazer para nós a ideia da política dos governadores. Tentar caracterizar a política dos governadores. Então, nosso desafio era assinalar a questão que caracterizava para nós a política dos governadores. A letra A. O que seria essa política? Segundo a letra A, permitir que a escolha do presidente da República fosse um resultado de um consenso entre os governadores e dessa forma manter o grupo político do poder. Bom, não havia consenso e a política dos governadores não servia para isso, né? Era um tomar lá da cá, mas o que determinava a sucessão presidencial era a política do café com leite, não a política dos governadores. Tá? A questão B, tornar os governantes um mero instrumento do poder do presidente da República e impedir a formação de novas lideranças contrárias ao governo federal. Bom, havia uma intenção de transformar, né, de impedir que se transformasse algum grupo em oposição, em alguém que de alguma forma fosse contrária ao governo federal. Sim, havia uma tentativa de impedir isso. No entanto, ela não era um mero instrumento de poder do presidente, porque havia uma troca de favores. Os governadores eles se articulavam para ganhar determinadas vantagens para os seus estados e manter as suas oligarquias a nível estadual e regional em troca de apoio ao presidente para os projetos políticos dele. Então era um toma lá da cá, não era um mero instrumento. Os governadores também barganhavam aí. Então a questão B está errada. Questão C. Acordo político que consistia na troca de favores entre os governos federal, estadual e municipal para manter os grupos políticos no poder. Agora sim, é uma troca de favores. Articulavam com os prefeitos para manter o controle das oligarquias municipais, locais, articulavam-se os governadores e articulava-se o governo federal. Era uma troca de favores. E os governadores eram o elo entre as duas pontas, entre o governo federal e os governos locais. Né? Quem está entre o governo municipal e o governo federal é o Estado. Então, por isso chamado de política dos governadores. Essa troca de influência entre os governos nas três esferas de poder. Ok? E a questão D diz o seguinte: ela tinha como objetivo, ou se caracterizava por tornar os governadores representantes de um federalismo liberal e democrático com o objetivo de renovar as lideranças políticas. Primeiro, renovação de liderança nunca foi o objetivo durante a República Velha. Muito pelo contrário, foi sempre manter o grupo político no poder. Segundo,
federalismo liberal e democrático. O conceito de liberalismo ainda estava muito longe de se chegar no Brasil. E a ideia de democracia era uma democracia vazia, porque a gente não tinha direito a voto, né? Quando eu digo a gente, a grande maioria da população brasileira não tinha direito a voto. Vamos lembrar que a Constituição de 1891 proibiu muita gente de votar. Padres, soldados não podiam votar, analfabetos não podiam votar, quem não tinha alguma renda mínima não podia votar, o que significa que a maioria da população não votava. Então a gente não tinha representantes democráticos de fato. Tá? Nesse período que a gente está falando da República Velha. O que a gente tinha eram oligarquias, grupos políticos no poder. Tá? Questão E. Promover através dos governadores a desarticulação das oligarquias locais e promover a renovação dos grupos políticos e lideranças locais. Não havia qualquer projeto de renovação, muito pelo contrário, a ideia era a manutenção de quem já estava no poder. Então a questão E está errada, logo a resposta correta da questão 5 é a letra C. Tá? Vamos para a questão 6. A questão 6 tinha um textinho para vocês já identificarem aí um pouco da própria questão, para a gente contextualizar ela e entender. Né? Então a gente vai ler esse texto para a gente poder responder as questões que vêm a seguir. O texto diz o seguinte: a República Velha, ou Primeira República, é o nome dado ao período compreendido entre a proclamação da República em 1889 e a eclosão da Revolução de 1930. Usualmente, a República Velha é dividida em dois momentos, a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada abrange os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi durante a República da Espada que foi outorgada a Constituição que iria nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Além disso, o período foi marcado por crises econômicas, como a do encilhamento, e por conflitos entre as elites brasileiras, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Com base, então, no que a gente estudou em sala de aula antes, né, de a gente ter que ficar em casa por conta da pandemia, com base nas leituras, nos encontros, nos materiais que o professor mandou para vocês, a gente vai responder, então, essas questões. A letra A. O que é a República da Espada? Dizer o que é a República da Espada. Aqui o próprio texto já diz para vocês. O que é a República da Espada? A primeira fase da República no Brasil, em que o Brasil foi governado por militares. A fase que compreende os governos do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Veja bem, teve alguns alunos que colocaram que era a fase da ditadura militar no Brasil. A República da Espada não tem nada a ver com ditadura. Embora tenha sido eleita diretamente, embora tenha uma mudança de governo, a República da Espada ainda representa um início de uma democracia no Brasil. Tá? Então ela não pode ser considerada uma ditadura militar. É bem diferente do processo de 1964. Tá? Embora tenha havido um golpe de Estado para tomar o poder e tudo mais, na questão da derrubada do Império e início da República, a gente não vai discutir isso nesse momento, mas ainda assim a gente precisa ter clareza de que não se representa, não se caracteriza como uma ditadura. Então tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso, é um governo militar formado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram eleitos indiretamente por aqueles que estavam elaborando a nova Constituição do Brasil. Tá? Então é isso. A gente tem que pensar nesse ponto aí. A República da Espada, governo inicial da República Velha, caracterizado pelo governo militar do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Justamente por isso que recebe o nome de República da Espada. A espada é um símbolo, a espada e o escudo são símbolos do Exército Nacional. Ok? E a questão B é sobre o encilhamento. O que seria o encilhamento? Uma crise econômica que aconteceu durante a República da Espada, sob o governo do Deodoro da Fonseca, que havia nomeado como ministro da Fazenda um cara chamado Rui Barbosa. Ele criou uma política econômica que deu totalmente errado e aí provocou uma crise conhecida como encilhamento. A ideia de encilhamento seria pegar carona na industrialização da Inglaterra e tentar industrializar o Brasil também, certo? E aí para isso o governo começou a emprestar dinheiro para as empresas montarem para as pessoas, na verdade, né, os fazendeiros montarem suas empresas, suas indústrias. Acontece que a maioria dessas empresas eram empresas fantasmas, apenas existiam no papel. E nunca geraram emprego, tampouco começaram o processo de industrialização do Brasil. Em contrapartida, para tentar resolver o problema da falta de circulação de dinheiro no país, especialmente por conta dos empréstimos fornecidos para essas empresas que não existiam,
mais complicado ainda foi a tentativa de resolver isso imprimindo dinheiro sem lastro. Não havia lastro econômico, ou seja, não havia algo que valorizasse a nossa moeda, o nosso dinheiro, e houve uma impressão monetária, houve impressão de dinheiro nesse período. Isso provocou uma inflação muito alta. O que significa isso de maneira bem simples? O dinheiro passou a valer menos. Imprimiu dinheiro demais, ele passou a valer menos, porque não tinha lastro. O que é o lastro? Aquilo que segura para poder trocar do dinheiro. Ou ouro, ou no caso de hoje, barril de petróleo. Então, não tinha lastro, não tinha por que imprimir dinheiro, o dinheiro começou a desvalorizar. Isso está relacionado com a crise do encilhamento. Tá? A questão 7, ela traz para a gente um texto também, né? Um pequeno textinho para contextualizar do que a gente está falando. Vamos ler o texto para a gente pensar aí as questões. A República Oligárquica foi marcada pelo controle político exercido sobre o governo federal, pela oligarquia cafeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida política do café com leite. Foi nesse período, ainda, que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo o poder político regional às diversas elites locais do país. O período marca também a ascensão e a queda do poder econômico dos fazendeiros paulistas, baseado na produção do café para exportação. Além disso, os capitais acumulados com a exportação do produto garantiram o início da industrialização do país, ao menos na região sudeste. Então vamos lá. Estamos falando do início da industrialização do país, mas especificamente a gente está pensando aí da questão da política do café com leite e do coronelismo, certo? Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor a partir das questões. E aí, com base no que a gente estudou, a gente vai, na letra A, explicar o que é a política do café com leite. A gente já tinha resposta na própria avaliação, né? Em questões anteriores a gente já tinha discutido sobre isso. Vocês viram que tinha afirmações sobre o que era a política do café com leite. Mas, em síntese, é a alternância do poder entre os cafeicultores paulistas e os fazendeiros mineiros na presidência da República. Cada mandato, existiram exceções à regra, como o caso do Arthur Bernardes, por exemplo, mas via de regra era isso. Num mandato, um candidato mineiro, no outro, um candidato paulista, e eles se apoiavam mutuamente para garantir o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Como São Paulo é o maior produtor de café do país e o maior produtor de derivados de leite do país à época era Minas Gerais, a gente tem a chamada política do café com leite. O café de São Paulo, leite, Minas Gerais. Ok? O coronelismo a gente também respondeu uma questão anterior, que é o quê? Aquele cara líder político local que usava de jagunços, capangas para manter o poder através da coerção, através da violência e da força, no chamado voto do cabresto, e também políticas de clientelismo, que são políticas assistencialistas, né? Ajudar, troca de favores, dar um emprego aqui, levar no médico acolá, dar o remédio tal, fazer essas trocas de favores e garantiam que as pessoas votassem em quem eles determinassem. Tá? Não é muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Não tem muita coisa diferente disso hoje. A gente ainda tem muita troca de favor, mesmo não tendo a figura dos coronéis, mas a gente ainda tem muito político macaco velho que está muito acostumado com essa ideia, né, de troca de favores. E as pessoas também que vendem seu voto por conta de energia, que não foi paga, por uma carrada de barro, ou seja lá o que for. Né? Não sei como é que funciona isso aí em Maruí, mas não deve ser muito diferente do restante das cidades em que há corrupção, né? A questão 8, ela diz o seguinte: leia com atenção o texto a seguir. A industrialização proporcionou mudanças na estrutura social brasileira, com a transformação de uma classe operária e o crescimento do espaço urbano. As mudanças políticas e sociais, também conhecidas pelo termo modernização, resultaram ainda em agudos conflitos sociais, tanto no campo como no caso da Guerra de Canudos, quanto nas cidades, como a Revolta da Vacina e as greves operárias na década de 1910. Contextualizando que houveram vários problemas relacionados a questões sociais no Brasil durante a Primeira República, e esses problemas eles geraram movimentos contrários à República, ou não necessariamente contrários à República, mas contrários à situação, à estrutura da República na época. Dentre esses movimentos, a gente vai destacar na área rural os chamados movimentos de caráter messiânico. Então, a questão pedir para que vocês explicassem o que é esse movimento de caráter messiânico. Tá? E aí, para a gente entender, o movimento de caráter messiânico é um movimento em que o líder
é seguido como se fosse um salvador. E aí vem a ideia de Messias. Ele é seguido cegamente como se fosse um salvador enviado por Deus para todo mundo ser libertado, né, da situação de opressão que vivia. Então, a gente tem os movimentos, por exemplo, de Canudos e o movimento de Contestados, que eram liderados por pessoas que se auto-intitulavam monges. Eles não tinham nenhuma ligação com a igreja, né, da época, mas eles se intitulavam monges enviados por Deus, e todo mundo tentava seguir essas pessoas, né, basicamente a partir da ideia de que eles eram esse salvador. Né? Então, a ideia de movimento messiânico é essa: é um grupo político, né, um grupo social que se articula politicamente. Então, vamos reformular melhor a frase: um grupo social que se articula politicamente em torno da figura de um líder, e o elemento de coesão com essa figura do líder é um elemento religioso. Ele é trazido então como um salvador no sentido religioso mesmo, no sentido de Messias. Tá? A questão 9, ela trazia um texto e uma imagem para vocês. Vamos lá, vamos ver o texto. Leia o texto abaixo e em seguida vamos observar a imagem. Sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar a sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização, os mendigos, as mulheres, os menores de idade, que eram menores de 21, a maioridade já era 21 anos, né? As praças de pré, que são os soldados e os marinheiros, os membros das ordens religiosas. Ficava fora da sociedade política a grande maioria da população. Algumas mudanças, como a eliminação do poder moderador, do Senado vitalício, do Conselho de Estado, a introdução do federalismo, tinham sem dúvida inspiração democratizante, na medida em que buscavam desconcentrar o exercício do poder, mas não vindo acompanhadas por expansão significativa da cidadania política, pois resultaram em entregar o governo mais diretamente aos setores dominantes, tanto rural quanto urbano. E a imagem traz para a gente uma chargezinha, né, mostrando a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil sendo elaborada, e o povo ali. Estão vendo que o povo está em um segundo plano, né? E basicamente a discussão ali gera do que isso muda, o que essa Constituição muda para o povo. A resposta é muito interessante, né? O que muda é que agora a gente não precisa ir para a igreja para casar. Isso aqui já traz para a gente um indicativo de como resolver a questão. Por quê? Vamos lá. O texto e a charge fazem referência a algumas mudanças no sistema político e social brasileiro a partir da Constituição de 1891. Nesse contexto, cite as principais mudanças advindas dessa Constituição e quais os reflexos para a sociedade da época, especialmente para as camadas sociais destituídas, alijadas do poder, ou seja, as que não eram dominantes. Então, qual o reflexo para quem não era da classe dominante? Essa é a questão. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso. Vamos lá. O que se traz de novo, né? O que essa Constituição traz de novo? Na charge, vocês conseguiriam observar isso? Estão vendo aí a charge? Então, na charge vocês conseguiriam observar isso. Por exemplo, pode-se falar da divisão em unidades de federação, e cada ente federado ter uma certa autonomia, mas todos juntos é que formam o Brasil através da união da federação, né? Um sistema presidencialista, fim então da ideia de parlamentarismo, fim do poder moderador, fim do Senado vitalício, que já estava no texto, divisão do poder em 3 e não em 4, né, como era o caso da Constituição anterior, separação entre o Estado e a Igreja, instituição do casamento civil, e a gente tinha uma série de coisas que vocês poderiam listar. Tá? Era uma lista mesmo do que mudou com a Constituição de 1891. Agora, a parte final da pergunta, que era o mais importante ali para a gente discutir. Ou seja, qual o impacto disso para o povo? Sabe qual é o impacto disso para o povo? Nada. Porque o povo não participou desse processo. E aí o próprio texto já dizia, mesmo com aspirações democratizantes, não houve espaço para as camadas mais pobres. Então, pouco mudou em relação ao poder, né, e a soberania do povo nesse contexto. A gente teve várias mudanças que pareciam ser democráticas, mas a maior parte da população nem participava das eleições. Mendigos, mulheres, analfabetos, que não tinha uma renda mínima para poder votar, os soldados, e por aí vai. Então, mais gente
era mais gente que não votava do que gente que votava. Né? Uma minoria fazia parte desse processo. E para a gente encerrar a nossa correção, a questão 10. A existência de um pacto ao nível federal, estadual e municipal é característica da República Oligárquica, sendo o coronel o mediador entre as instituições políticas e a população interiorana, os eleitores. O coronel é aquela figura mais próxima dos eleitores. Marque a alternativa correta sobre como são denominados esses pactos. Então, a gente tem 3 pactos, né? Um a nível federal, um a nível estadual e outro a nível municipal. Pactos entre aspas, né? A forma de relação política estabelecida na República Velha. Vamos lá. A nível federal, então, nós temos a política do café com leite. Que nós tínhamos um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. A nível estadual, a troca de favores entre os governadores e o governo federal e também as ligações com os governos locais dos coronéis. Então, política dos governadores, é chamada essa articulação a nível estadual. E a nível municipal nós temos o coronelismo, certo? Portanto, o que a gente pode assinalar nessa questão 10 é a letra A, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo, entender melhor essas questões. Observem que vocês erraram, né? Ou releiam o material, vejam novamente a questão que erraram, né? Se realmente conseguirem entender agora com essa nova revisão que o professor fez com vocês, esse novo olhar sobre as questões que a gente teve agora, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor deixou lá no Google Sala de Aula, no mural, uma pergunta para vocês. Essa pergunta é para a gente criar um fórum, vocês podem interagir entre vocês e comigo também para a gente ir trocando umas ideias e tirando as dúvidas lá durante essa semana. E aí, na próxima semana, a gente vai deixar para vocês disponível uma atividade, então, de recuperação de nota, tá? Agora a gente está fazendo a recuperação de conteúdo, depois a gente vai fazer a recuperação de nota. Obrigatório para quem tirou nota inferior a 6, né, quem fez menos de 60 pontos no formulário. E para quem tirou nota acima de 6, se quiser fazer, fica à vontade. Tá? Só não vou deixar fazer quem tirou 10, porque daí é muito trabalho para corrigir tudo de novo, só para você tirar 10 de novo, né? Então não precisa. Mas quem tirou 9,9, se quiser fazer, pode fazer, tá? Quem tirou menos que 6 é obrigado a fazer. Beleza? Certo? Qualquer coisa é só entrar em contato e mãos à obra. Tchau, galera.